Me conta aqui nos comentários, tem algum sobrenome na política que é familiar para você há décadas? Sabe quando gerações com avô, pai, filho, netos e sobrinhos ocupam vagas no legislativo? Isso não sai da minha cabeça. Esse incômodo não é exagero. Segundo um levantamento do Instituto Millennium, apenas 8% dos eleitos para o Congresso esse ano são nomes novos na política. A reportagem de Ayuri Rebelo mostra como o financiamento de campanhas garante que vagas no Legislativo sejam ocupadas pelas mesmas famílias por décadas. São casos como o de Átila Filho, agora deputado federal principiante pelo Progressistas do Piauí, que arrecadou 2,7 milhões para sua campanha de sucessão ao pai na Câmara dos Deputados. Em 2022, Átila Filho teve uma das 3 campanhas mais caras do Piauí. Dados levantados pelo Intercept em parceria com a plataforma 72 Horas revelam como a grana privilegia herdeiros e perpetua dinastias no Congresso, desde o Império, tá? Entre no nosso site para saber mais. Não sabemos se, diante da derrota de Bolsonaro, a extrema-direita brasileira seguirá os passos da invasão do Capitólio. Quem se preocupa com essa possibilidade deveria ler a coluna escrita por Ronilson Pacheco, que fala sobre como as igrejas evangélicas radicalizaram extremistas, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Por lá, as investigações do FBI identificaram que muitos dos participantes da invasão não eram necessariamente terroristas ou membros ativos de movimentos de supremacia branca organizados. Ao contrário, eram cidadãos que até então nunca haviam passado da conta. Mas muitos frequentavam igrejas evangélicas, a maioria com líderes conservadores conspiracionistas. Por aqui, figuras como Michele Bolsonaro, Damares Alves e André Valadão fazem alarde em torno de uma guerra espiritual contra a esquerda dentro e fora dos templos evangélicos, que são apresentados como focos de perseguição. Os discursos são preparados nos mínimos detalhes para que os fiéis adotem uma postura radical em defesa dos seus princípios e também do guerreiro Bolsonaro. Acesse o Intercept para ler o texto completo. Derrotamos Bolsonaro, mas ainda precisamos derrotar o bolsonarismo. E de que forma podemos fazer isso? O antropólogo Orlando Calheiros, mais conhecido como Anarcofino, deu uma entrevista para nossa repórter Nayara Felizardo, traçando um panorama desse pós-eleição e das possibilidades de mobilização. Para Calheiros, a militância precisa de estratégias de organização e comunicação nas redes, espaço onde ele enxerga uma possibilidade forte de luta. Desde 2015, ele monitora grupos que futuramente seriam cooptados pelo bolsonarismo. Munido desses anos de experiência, Calheiros deu um recado para os políticos do campo progressista. Eles precisam fortalecer os produtores de conteúdo independentes e se articular com lideranças locais. Já os militantes precisam estar mais dispostos a fortalecer o movimento do que a, entre aspas, reagir à última merda que o Bolsonaro falou. A escrita não fui eu, palavras do entrevistado. Leia a entrevista na íntegra no nosso site. E servindo dose dupla de Anarcofino, no contragolpe dessa semana, Carla Gimenez também recebeu o antropólogo Orlando Calheiros ao lado do repórter Ricardo Galhardo para comentar os resultados do segundo turno. Toda a forma como a administração do Bolsonaro era feita era basicamente você seca a distribuição para os estados, você seca a distribuição de dinheiro, né, por via do estado, por via dos municípios, e cria uma ligação direta de conexões de figuras locais, né, com o próprio Bolsonaro ou com aliados do Bolsonaro. Isso cria um movimento irresistível que todos os políticos têm, de alguma forma, para ter algum tipo de capilaridade, eles têm que bater cabeça pro Bolsonaro. Assista no canal do Intercept no YouTube. Vencemos. Não é uma miragem, é o caminho para deixarmos para trás o governo mais perverso desde a redemocratização. Vamos virar a página das zombarias contra as vacinas e das mortes causadas pela falta delas. Voltaremos ao mapa do mundo. Mas essa vitória também é um sinal de alerta. A diferença pequena entre Lula e o candidato derrotado mostra que o povo está dividido. Na verdade, mostra a diferença entre o eleitor que colocou Lula no Planalto em 2002
e o de agora. O Brasil de 20 anos depois é bem diferente. E a vitória desse segundo turno foi pavimentada pelos apoios de diversos espectros políticos. Não se engane, a vitória de Lula não é o suficiente para acabar com o caos. Quer entender melhor? Leia na íntegra o texto da nossa colunista Carla Gimenez dessa semana. É só acessar o Intercept. Nos últimos meses, a gente lançou 2 newsletters especiais sobre política e eleições assinadas pela colunista Carla Gimenez. Uma autoral, quinzenal, e outra semanal, a Contragolpe. As news da Carla fizeram tanto sucesso que vão continuar mesmo depois das eleições. Se você ainda não assina a nossa newsletter, estamos produzindo mais conteúdo que nunca. Essa é a hora. Acesse theintercept.com/brasil/newsletter. É grátis. O resumo da semana chegou à 100ª edição. Agora, só um minutinho, eu preciso mandar um recado para vocês. Você sabe o que significa a expressão passar pano? Mídia de alta performance. Estamos desde a época do confinamento na pandemia, trazendo as publicações mais recentes do Intercept. Não foi fácil. E aqui, eu não me refiro às questões técnicas. Afinal, a dificuldade real é ecoar notícias tão dolorosas para o país. Incrível! O resumo da semana é um espaço de proximidade feito carinhosamente para a audiência do TIB. Além das notícias, lançamentos de livros e conteúdos originais, prêmios recebidos, bastidores e impactos de reportagens também aparecem por aqui. Muito obrigada por tornarem o resumo da semana um grande sucesso. A equipe do Intercept Brasil quer dividir esse bolo com vocês. Semana que vem tem mais!